Fala, gente, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Joga Direito. Mais um vídeo aqui, um tema extremamente relevante, delicado. Tratar aí sobre Rodrigo Garro. Pois é, jogador do Corinthians, destaque do Campeonato Brasileiro de 2024. Um grande meia do futebol argentino, né? Já um grande meia do futebol sul-americano, na minha opinião. Um grande jogador, mas que se envolveu em um acidente, infelizmente fatal, que ceifou a vida de um motociclista por conta, inclusive, especialmente, de uma irresponsabilidade do jogador de dirigir embriagado, né? Então a gente quer trazer para você aqui. E mais do que isso, além de comentar as consequências jurídicas criminais, né, do caso, queremos também trazer algum tema também trabalhista. Afinal de contas, o Garro tem vínculo trabalhista com o Corinthians. Como é que fica quando o seu empregado se envolve num tipo de crime, como aconteceu com o Garro, né? E principalmente, eu acho que mais adequado dizer, como é que fica quando o seu empregado não é brasileiro e quando o crime não aconteceu no Brasil. Vamos ver? Trazer aqui matéria do Migalhas. Tema muito interessante, importante pra gente poder comentar e esclarecer, porque esse é o objetivo do Joga Direito. Já vale o teu like, com certeza. Matéria do doutor Renato Brito Baruffi. Consequências em razão da prisão do empregado. O caso Rodrigo Garro. Descubra o que acontece com o contrato de trabalho se um trabalhador for preso e como a lei protege os seus direitos. Matéria lá no Migalhas, portal Migalhas. No último final de semana, o jogador Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians, foi protagonista de uma situação delicada na Argentina. Envolvido em um acidente de trânsito na província de La Pampa, sua caminhonete colidiu com uma motocicleta, resultando na morte de um homem de 30 anos. Após o acidente, Garro foi submetido a um teste de alcoolemia que indicou 0,5 gramas de álcool por litro de sangue e que chegou a ser detido pelas autoridades locais. No entanto, ele foi liberado após prestar depoimento e segue respondendo ao processo em liberdade. Tem um erro aqui porque não tem processo ainda, né? Se eu não estou enganado, ainda é investigação, mas tudo bem. Essa situação, além de repercutir na mídia esportiva, levanta questões relevantes para o direito do trabalho, em especial perguntas como o que acontece quando o empregado é preso? Ele pode ser demitido por justa causa? Como fica o seu salário? Então é o assunto do tema, do post aí, do artigo do Dr. Renato Brito. Antes de mais nada, vamos deixar claro que nós estamos tratando aqui da situação específica do jogador. Isso porque, apesar de serem aplicadas algumas regras da CLT aos contratos de atletas profissionais de futebol, também temos outras regras específicas que diferenciam dos demais trabalhadores. No contexto trabalhista brasileiro, a prisão do trabalhador é delicada e envolve regras previstas no artigo 482 da CLT, o artigo da justa causa. Vamos entender como a legislação funciona. A prisão do empregado justifica a aplicação de justa causa? Para entender se a prisão de um trabalhador pode levar à demissão por justa causa, é importante primeiro compreender a diferença entre os dois tipos de prisão. Prisão antes de trânsito em julgado do processo criminal e prisão após o trânsito em julgado do processo criminal. O que é a prisão anterior ao trânsito em julgado? O trânsito em julgado, popularmente conhecido quanto não cabe mais recurso. Isso é relativo, porque nós temos um recurso que pode flexibilizar o trânsito em julgado, né, que a gente chama de ação rescisória, mas isso aqui é juridiquês, é outro tema. A prisão antes do trânsito em julgado acontece quando a pessoa é detida, mas ainda não houve uma condenação definitiva. Isso significa que ainda será possível recorrer da decisão buscando mudar a sentença. E quanto a condenação não se tornar final, o trabalhador mantém o direito de defesa. Nesse caso, a justa causa não pode ser aplicada. Isso porque, de acordo com a Constituição Federal de 88, todos têm o direito à presunção de inocência. Até que a sentença seja considerada definitiva, o trabalhador ainda é considerado inocente perante a lei e o empregador não pode aplicar a justa causa com base no artigo da CLT e na prisão, apenas nessa prisão. A única opção que o empregador tem é suspender o contrato de trabalho, tá? Durante o período que o trabalhador estiver preso, mas sem encerrar a relação de trabalho definitivamente. O que é a prisão após o trânsito julgado? Aí já é uma outra situação muito mais grave. Muito mais grave. A prisão após o trânsito em julgado ocorre quando o trabalhador já foi condenado criminalmente e não há mais possibilidade de recorrer. O trânsito em julgado significa que a decisão do juiz se tornou final, ou seja, a sentença já não pode ser modificada ou contestada. Nessa situação, o trabalhador já não tem mais o direito de apelar da condenação.
aqui as devidas vênias aí e ressalvas ao artigo do doutor, porque de fato a sentença pode sim ainda ser discutida, mas aí, como eu disse, em sede de um recurso, né, de uma ação rescisória que é bem complexa, bem difícil de ter êxito, mas ainda cabe. Quando a condenação transita em julgado, o empregador pode aplicar a justa causa prevista no artigo 482 da CLT. O caso do Rodrigo Garro e o princípio da presunção da inocência. O princípio da presunção da inocência, garantido pela Constituição Federal de 88, assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Esse princípio tem reflexos diretos na relação de emprego. Assim como no caso do Garro, onde o processo ainda está em andamento, os trabalhadores em situações semelhantes não podem ser prejudicados com uma demissão por justa causa antes de haver uma condenação definitiva. Qualquer medida drástica, como uma rescisão por justa causa, sem um trânsito julgado, pode ser questionada judicialmente. Aqui, questionada judicialmente no âmbito da justiça trabalhista. A dispensa sem justa causa é possível? Sim. Mesmo sem uma condenação definitiva, o empregador pode optar por rescindir o contrato de trabalho sem justa causa, desde que cumpra todas as obrigações legais, como o pagamento de verbas rescisórias, aviso prévio, férias proporcionais, 13º proporcional, entre outras. Essa opção é viável em situações onde o empregador entende que a continuidade do contrato não é mais interessante para o ambiente de trabalho ou para a empresa. A demissão sem justa causa oferece maior proteção ao trabalhador, já que ele terá direito a sacar o fundo de garantia, receber a indenização de 40% do saldo e solicitar o seguro-desemprego caso atenda os requisitos. E o que acontece com o salário do empregado preso? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Caso a empresa opte por seguir o contrato de trabalho, com o contrato de trabalho do empregado preso, tem que manter aí sem suspensão, né? Tem que manter o salário. Mas caso decida pela suspensão, aí ele pode suspender o pagamento do salário. Essa suspensão ocorre porque a prisão temporária ou preventiva não equivale a uma condenação. E enquanto houver possibilidade de defesa, o trabalhador mantém sua posição de empregado. No entanto, o empregador pode decidir encerrar o contrato sem justa causa, como mencionado anteriormente. O que o trabalhador deve saber nessa situação? Bom, 1. Sem condenação definitiva, não há justa causa. O empregador pode optar por suspender o contrato ou até rescindir sem justa causa, mas não aplicar a justa causa antes do trânsito em julgado. Suspensão do contrato. Durante o período de prisão provisória, o contrato pode ser suspenso, mas o vínculo empregatício continua ativo. Isso quer dizer que, situação esdrúxula, mas vale ressaltar, se o Garro se machuca, sofre algum acidente dentro da prisão, né, pode ser que a empresa seja responsável aí de acionar as medidas cabíveis para ele ser amparado, né, porque afinal de contas o contrato de trabalho continua ativo. Tá? Procure orientação jurídica, que ele recomenda procurar um advogado em caso você conheça alguém que passe por isso, seja preso preventivamente, ou no caso aí do Garro. O caso Rodrigo Garro nos lembra que situações de prisão em processos criminais não são apenas questões judiciais, mas também podem impactar a relação trabalhista. No Brasil, a legislação trabalhista busca equilibrar os direitos do empregador e do trabalhador, garantindo que decisões com aplicação da justa causa sejam tomadas com base em critérios legais e justos. Para o trabalhador é fundamental conhecer seus direitos e agir rapidamente para assegurar que nenhuma medida precipitada prejudique a sua estabilidade ou dignidade no ambiente de trabalho. É isso, o tema aí bem tratado pelo Dr. Renato Brito Baruffi, lá no portal Migalhas. Fê? Primeiro ressaltar aqui o excelente trabalho do doutor, né? Fez aí um artigo completaço explicando para a gente as correlações, né, do direito trabalhista envolvendo esse caso do Garro. Agora, falando especificamente, né, do caso em si do Garro, é importante ressaltar que ele ainda tem toda a presunção de inocência, que ali ainda vai se tornar um processo onde ele vai poder responder, colocar ali todo o seu direito de defesa. Então a gente nem sabe ainda se ele vai ser condenado ou não, mesmo que a gente tenha ali aparentemente provas robustas, né? Tanto que estava dirigindo alcoolizado, quanto do evento morte, infelizmente, ali do motociclista. Mas é interessante, Will, a gente notar, nesse caso, que a justiça da Argentina ela poderia ter, inclusive, segurado o Garro lá. Ele passou por uma audiência, acho que muito próxima com a audiência de custódia que a gente tem aqui, onde é analisada a situação do caso para tomar a decisão se ele fica preso, se ele
responde liberdade, e eles, analisando ali as questões, como o Garro, né, tem bom comportamento, bons antecedentes, não fugiu, tentou ali chamar as autoridades, tem um bom emprego, e acho que, sobretudo, ele está aqui na América Latina, ele vai disputar Libertadores, a todo instante vai estar ali, provavelmente participando de jogos na própria Argentina, ele vai poder responder em liberdade, o processo vai correr, deve ser um processo que vai durar longos anos, a gente já teve casos semelhantes de outros jogadores, acho que o do Edmundo é o caso mais famoso, aqui no Brasil levou mais de 30 anos para ter uma decisão definitiva sobre isso, mas vira e mexe, a gente ouve uma história ou outra a esse respeito, mas no que tange a questão jurídica envolvendo Garro e Corinthians, a princípio, Corinthians, como bem mencionado, poderia até eventualmente solicitar uma suspensão de contrato, certamente não é o interesse do Corinthians, e o jogador segue para jogar normalmente, pode retornar ao Brasil, já se reapresentou no Corinthians e vai disputar todas as competições. Até porque o Corinthians tem Campeonato Paulista e tem muito em breve para Libertadores, né? Então, exatamente. É dispensável a participação do Garro, né? Uma coisa bem importante para se dizer é que o Garro já foi indiciado, viu? A polícia concluiu o inquérito policial e concluiu pelo indiciamento do Garro e foi indiciado, inclusive, enquadrado aí no crime de homicídio culposo, né, que prevê na legislação argentina de 1 a 5 anos de prisão, acreditamos que seja reclusão, né? Mas aqui no Brasil, de 2 a 4 anos, no caso do Código Penal brasileiro, de 2 a 4 anos de reclusão, e a pena pode acontecer de ser convertida em prestação de serviço à comunidade, mas penso que pela repercussão isso não vai acontecer, né? E tem mais um adendo em relação à pena, Will. Como o Garro estava alcoolizado, há aí uma modificação do patamar da pena. Então a mínima passa a ser 3 anos e a máxima passa a ser 6 anos. Porque é agravante em relação... Aí, né? Exatamente. Em relação aí a estar dirigindo embriagado. Então você muda ali os patamares de pena. Tem essa questãozinha aí que piora um pouco a condição ali do Garro no processo. Boa, a gente continua acompanhando, por isso que é importante você se inscrever aí no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus contatos, se interessar por esse tipo de tema. Queremos saber sua opinião também, deixa nos comentários aí o que você acha sobre esse caso envolvendo o Rodrigo Garro, aproveita e deixa aí. Eu acho, vou falar aqui um tema não muito jurídico, mas eu acho que o Garro no ano passado foi talvez top 3, top 5 melhor meia do futebol brasileiro, atuando no futebol brasileiro no ano passado, né? Tranquilamente. Queria saber sua opinião também sobre isso e também quão indispensável é ter o Garro para o Corinthians, né, nesse início de temporada. Muito importante, muito relevante, mas tem um probleminha aí que pode afetar o jogador, o desempenho até dele. Psicologicamente, né? Psicologicamente, vocês lembram que quando ele estava em baixa, como o Corinthians estava? Ele estava com algumas questões pessoais, ele estava num rendimento caiu demais o rendimento dele, né, principalmente no momento mais importante para o Corinthians na temporada, digamos assim, depois de lutar pelo rebaixamento, que é ali as fases finais, que foram ali as fases finais da Sul-Americana. E o Garro caiu de qualidade, isso prejudicou o time. Será que teremos Rodrigo Garro 100% mentalmente depois disso? Porque afinal de contas ele matou uma pessoa, gente. É um baque muito grande para todo mundo envolvido. Como disse o Dr. Renato no artigo, um tema, uma situação muito delicada que tem a ver com a vida de uma pessoa. E isso com certeza vai afetar a vida do Garro e pode afetar o futebol dele em campo também. A gente continua acompanhando aqui e conta com a sua audiência para os próximos temas aqui do canal. Certo, Fê? Certíssimo. É isso então, aquele abraço, a gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu!